Vamos à nossa última parte da leitura de hoje. Para você que está chegando por aqui agora, uma ótima noite na presença do Senhor Jesus, nessa paz gloriosa do Senhor, essa paz que excede a todo entendimento. Agora, na última leitura, vamos estar lendo 1 Samuel, capítulo 17. Tem como o cabeçalho primeiro, guerra entre os israelitas e os filisteus. E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam num monte da banda Dalém, e os israelitas estavam no outro monte da banda Daquém, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou, e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Jessé envia Davi a seus irmãos. E Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E, nos dias de Saul, era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai, em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te, para teus irmãos, um efa deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial, a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles, e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi, então, se levantou pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas a uma guarda,
E carregou-se e partiu com Jessé, e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam à peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Esse tópico, Jessé envia Davi a seus irmãos, nos traz muitas lições, não é? Quem sabe se fosse um de nós ia fazer uma pergunta ao pai, ao invés de obedecer. Mas eu não fui consagrado rei? O que eu vou fazer? Levar lanche para os meus irmãos? Mas não. A Bíblia diz que ele era caprichoso. Está dando detalhe, que ele deixava as ovelhas do pai a uma guarda e cuidava de Saul. E assim sucessivamente. Agora ele deixa uma guarda e vai levar lanche para os seus irmãos e até para o chefe de 1000. Isso é obediência, né? Como Deus se alegra da obediência. O gigante Golias insulta os israelitas. E, estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então, falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. E, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Eu sempre gosto de entrar no túnel do tempo de Deus, como eu sempre comento com as irmãs, pela fé. Parece que eu me vejo lá, no meio dessa peleja. Se fosse comigo, eu diria assim: o que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer aqui? Trazer lanche para vocês. Olha aqui, ele está dizendo: bem conheço eu a tua presunção e a maldade do teu coração. Misericórdia. É a gente aprender com Davi muitas coisas. Só as coisas ruins lá na frente que não, né? Mas ele nos dá muitos exemplos. Então disse Davi: que fiz eu agora? Ou seja, sempre ele estava sendo reprovado por esse Eliabe, não é? Não é dessa forma que a gente fazia quando era criança? Mas o que eu fiz agora? Nem sabia o que tinha feito, não é? Porventura não há razão para isso? É a pergunta de Davi. E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E o que Davi está dizendo? Está te tratando mal? Tem que conviver? Sai de perto. Vai para o outro lado. Agora, se é com o esposo e com a esposa, não, né? Tem que entrar num acordo. Eu digo isso aqui, parentes, enfim, pessoas que têm como ter distanciamento. Ele teve como ter, não é? Agora, o esposo com a esposa e vice-versa, é entrar num acordo, não é? Mas ele teve como sair, desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras.
E, ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca. E, levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria, e o matava. Assim, feria o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Vocês perceberam que até aqui Davi não falou sobre gigante? É o que precisa acontecer conosco, amados. Nós só focamos no gigante, no problema gigante, porque o problema para nós hoje é o gigante. Não entendemos que maior que o gigante é o nosso Deus. O nosso Deus, sim, é gigante. Ele é todo poderoso. O resto é resto. E ele toma conta de tudo para nós. Assim, versículo 37 agora. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então, disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Eu acho que vocês se lembram que Saul era o homem mais alto de todo Israel. E Davi, por sua vez, diz a palavra que era de pequena estatura. Não sabemos a altura dele, mas não era uma pessoa de um porte alto, não é? Então não tinha como as vestes de guerra de Saul dar certo em Davi. Ou seja, o que é para nós, o que é do nosso irmão é do nosso irmão. Isso nos remete hoje, para nós, até nos negócios, no dia a dia, no secular. Algo que para o meu irmão é uma bênção, para mim pode não ser, e vice-versa. Por isso que a gente não pode deixar que a inveja tome conta do nosso coração. Jamais. Nós lemos esses dias em Provérbios que a inveja é a podridão dos ossos. Mas não é do que está sendo invejado, não. É daquele que tem a inveja. Amém? Então vamos tomar cuidado. O que é para o nosso irmão, muitas vezes não é para nós. E como eu disse, vice-versa. Busca de Deus direção, que é bem melhor. Não posso andar com isso, eu nunca nem experimentei. E tirou de sobre si as vestes de Saul. Vestes de Saul não servem Davi. Vestes de Davi não servem Saul. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu, ou seja, não correu do problema, mas foi de encontro a ele. E, olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua
tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a tua cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na vossa mão. Perdão, na nossa mão. E ele vos entregará na nossa mão. Ou seja, ele colocou no plural, porque ele não queria a vitória só para ele, mas para todo o exército de Israel. Davi encontra-se com o gigante e mata-o. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi colocou a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus, até chegar ao vale e até às portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho, de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: De quem é filho este jovem, Abner? E disse Abner: Vive a tua alma, ó rei, que o não sei. Disse então o rei: Pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: De quem és filho, jovem? E disse Davi: Filho de teu servo Jessé, belemita. É impressionante, não é? Tem coisas assim que a gente fica imaginando, meu Deus, que memória tão curta é essa de Saul, sendo que aqui no capítulo 17, vou comentar um pouquinho que o celular está cooperando, 16. O capítulo 17 é bem extenso. Olha aqui, ele pede para que, olha aqui, Saul é atormentado por um espírito maligno, capítulo 16 de 1 Samuel, ele pede aqui no final desse capítulo 16, olha aqui, e Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Eu gosto de meditar na palavra por isso.
Já tinha esquecido quem era Davi que tocava para expulsar o demônio dele. Olha só, difícil de entender, não é? Memória curta. Sabe por quê? Pessoas que batem o olho assim nem prestam atenção no nome, de quem é filho, enfim, em nada. Isso aconteceu. Ele manda pedir, né? Ele faz um pedido a Jessé que mande o seu filho, Davi, aquele que cuida das ovelhas. Agora não está sabendo mais quem é Davi e já expulsou o demônio dele várias vezes. Amados, a nossa vida é dessa maneira. A gente enxergar, as pessoas nos enxergam, vamos dizer assim, para um bom, melhor entendimento, geralmente pelas qualidades, não é? Por cada predicado que cada um tem, cada adjetivo, mas se não tiver o DR na frente e assim por diante, não nos reconhece, sabe? Mas isso não é relevante para nós, não. Sabe por quê? O importante é que nós vamos morar no céu, onde não haverá diferença, onde só haverá gozo, alegria no Espírito Santo de Deus. Não haverá rico, nem pobre, nem poderoso, não. Todos iguais, adorando o Rei dos Reis e Senhor de Senhores. Portanto, se tem te feito um zero à esquerda, se no seu coração você diz, eu não valho nada, não sirvo para nada, deixe isso para lá, sabe por quê? Porque para o Senhor você é precioso, é preciosa, tanto que Ele morreu por você também, por mim, por nós. Que Deus te abençoe e até amanhã, no nome do Senhor Jesus. Amém?